Uma boa tarde a todos que acompanham o canal e também a todos aqueles que estiverem visitando pela primeira vez. Meu nome é Amaral e antes de começar a tratar do assunto do vídeo, eu peço que se inscrevam no canal, curte aí se gostar, deixe aí sua opinião se concordar ou se discordar do tema que eu vou tratar, porque a meta desse canal é levar adiante a mensagem do nacionalismo e também levantar o debate a respeito de questões importantes que tratam do nosso país e da vida de cada um de nós. Mas agora o tema em questão, está no título do vídeo, quem foi William Walker? Quem foi essa pessoa? E mais adiante, por quê? O que tem a ver conosco? O que essa pessoa tem a ver com nós brasileiros? Muito simples. A partir disso eu vou desenvolver um raciocínio. Hoje em dia, a classe que chegou ao poder hoje no país, como também muitos que se proliferaram mais do que baratas nos nossos esgotos, nos esgotos das nossas cidades nesse país, são os americanófilos. Gente que acha que os Estados Unidos são um grande exemplo a ser seguido, que são uma grande maravilha, perfeição e que a gente devia ser igual a eles. E essas pessoas têm se proliferado muito, esse tipo de ideia tem se proliferado, e eu quero trazer luz a essa situação da maneira que eu posso. A grande questão é, os Estados Unidos são um exemplo a ser seguido? Vamos voltar ao século XIX, a um período que eles estavam em plena formação de seu Estado. Isso aí que entra a questão desse William Walker que eu falei. Quem que é esse cara? Ele é um cidadão americano, nascido no início do século XIX, que era o que se chamava na época de flibusteiro, uma espécie de pirata, alguém que se instalava num país estrangeiro e tentava tomar o controle direto ou indireto para poder posteriormente levar esse território a ser anexado ou incorporado aos Estados Unidos. Nisso eles entravam, sabotavam o governo local e tomavam o controle e, se possível, tentavam conseguir a anexação dos Estados Unidos. Eles tiveram uma atuação muito forte, esse tipo de gente, na América Central. Esse William Walker que eu falei, ele é um grande exemplo desse tipo de pessoa, que ele chegou a tomar o controle da República da Nicarágua, na América Central, com esse intuito, fazendo coisas assim grandiosas como restaurar a escravidão, uma série de outras coisas, antes de ser derrubado por uma coligação de países da América Central. Mas onde entra? Onde que eu quero chegar com isso? Simples. Os Estados Unidos foram construídos em cima da apropriação do que não lhe pertence. Se tem uma coisa que me causa uma repulsa profunda, aqueles que usurpam o que não lhe pertence. Aqueles que tomam o produto do trabalho dos outros. Para mim é a coisa mais desprezível que existe. Aí se eu falar isso, quem faz esse tipo de coisa? Vai aparecer uma cambada falando que é o comunismo. O comunismo respeita a propriedade privada, toma e tudo mais. Mas espera aí, vamos então tomar de exemplo o grande mote dessas pessoas, o que inspira elas? Os Estados Unidos da América. Esse país foi construído em cima da usurpação de terra, no roubo de propriedade privada. Para começar, aproximadamente um terço, falar mais certo, aproximadamente um terço, quase a metade do território dos Estados Unidos, hoje é território mexicano. Que eles tinham essa ideia de destino manifesto, que era chamado na época, que acreditava que eles tinham por direito de dominar sobre os outros povos das Américas, que eram católicos e latinos. E com isso eles se viram no direito de invadir da maneira mais espúria e indigna o Estado do México, esmagar com suas forças o exército mexicano e tomar a força suas terras, desalojando sua população que habitava o lugar. Que para os americanos eles provavelmente nem tinham como humanos, como iguais. E por aí foi. Eles declararam guerra à Espanha, ao reino da Espanha, na época. Tomaram Cuba, Porto Rico, Guam e Filipinas. Realizaram um genocídio de proporções imensas nas Filipinas, mataram quase 1 milhão de pessoas, 10% da população das Filipinas. Eles se julgavam no direito de tomar tudo que interessava. Não tem um único, e eu digo com toda certeza, país na América Latina que não tenha tido uma interferência
na sua política interna, não tem tido um governo derrubado, ou talvez até uma ocupação direta do governo dos Estados Unidos. Porque eles se consideram do direito de dominar sobre nós. Nós em geral, da América Latina. Esse tipo de prática de usurpar, aí vai ter aquele outro cara que vai chegar, o esperto de novo, e falar, não, mas os Estados Unidos defendem o mundo do comunismo. Você vai me dizer que o reino da Espanha, uma monarquia, se eu não me engano, até absoluta na época, tinha muito pouca, vamos dizer assim, democracia, dessa democracia moderna na Espanha na época. Era uma monarquia tradicional, católica. Tinha comunismo lá, para justificar os Estados Unidos invadir e tomar o que era do reino da Espanha? Vai dizer que no século XIX lá tinha comunismo na Nicarágua, ou na República Dominicana, e no México, no início da sua história ali, era tudo comunismo, para dar direito a eles de invadir e tomar o que eles queriam, roubar. Vai dizer que tem. Vai dizer que cada país da América Latina que eles derrubaram um governo e instalaram um regime fantoche, geralmente uma junta militar, eram comunistas, tinham virado comunistas. Não é porque eles tinham interesse pessoal em tomar o que era dessas pessoas, não. E usurpar a propriedade deles. Em desalojar aquela população do lugar para entregar aquela terra que o povo laborou a vida inteira para suas companhias, para suas empresas e seus próprios cidadãos. Está aí a grande diferença entre colonizador e imigrante. Enquanto o primeiro ocupa, desbrava, labora terrivelmente, sofre com as dificuldades da terra e com muito sacrifício constrói algo, ocupa, imigrante é aquele que chega e toma conta. E se acha com mais direito do que aquele que desbravou, que trabalhou duro para construir. Então, é o que eu quero chegar. E tudo isso que eu falei não é coisa difícil, não é teoria da conspiração, não é mentira, é coisa de conhecimento de domínio público. Se você jogar no Google, você vai encontrar. Inúmeros exemplos do mundo afora de como os Estados Unidos tomaram o que eles achavam que eles tinham direito de tomar dos outros. De achar que o mundo era seu quintal. Então, esse país, os Estados Unidos da América, ele é um grande estado parasita. Ele cresceu e se sustenta em sugar o que vem dos outros países que eles consideram como fossem seus feudos. Então eu te pergunto, é exemplo para nós ser esse tipo, querer se tornar igual a eles? Será que a gente tem que agir dessa mesma forma para ter o padrão de vida que eles têm hoje? Vale a pena sacrificar sua dignidade, seus princípios, tudo que é certo e bom para ser grande? Ainda que cada um desses que acreditam nisso queiram, nós nunca vamos ser iguais a eles. Nós somos um povo com origem, uma cultura totalmente diferente. O máximo que essas pessoas vão conseguir é ser cidadãos de segunda classe desse império tenebroso. Nós temos que olhar para dentro e parar de olhar para fora, construir nosso próprio caminho. Estados Unidos não é exemplo nenhum de que o Brasil tem que seguir, não. Para citar um exemplo mais claro, uma coisa muito simples, para quem conhece um pouquinho de biologia, mínimo, um pinguinho, não é nem de geopolítica, de nada do tipo, não. Tem como todos os organismos vivos serem parasitas? Se todo mundo for parasita, todo mundo vai morrer de fome. Se todo mundo for sanguessuga, não tiver de quem sugar, vai todo mundo morrer. Ou eu estou errado? Então, como é que podem os estados que vivem de sugar os outros, que vivem de parasitar os outros estados, como é que eles vão existir se todos os países fossem parasitas? Tem como todo mundo ser parasita? Para alguém ser parasita, alguém tem que ser hospedeiro. É nisso que acaba se originando do liberalismo, na verdade. Liberalismo para os desenvolvidos é para se tornar parasita. E liberalismo para os subdesenvolvidos é para se tornar hospedeiro. Não é exemplo para nós um país que é construído em cima do roubo, da usurpação e de tudo que é errado e imoral. Nós temos uma história rica, nós temos um passado digno. Nós temos um país que, por direito, com os recursos que tem, a mão de obra que tem, com seu povo, era para ser um império e não uma república de bananas. Não alguém que alguém manda e desmanda aqui dentro. Nós não dependemos de aliança com ninguém, nós dependemos de pedir nada para ninguém para construir nosso império. Não igual deles que vive de parasitar, mas um que se autossustenta
que supre tudo que sua população precisa, que cuida do que realmente é necessário, que se preocupa com seu próprio povo ao invés de preocupar com o destino dos outros, que não entra numa terra estrangeira contra a vontade de seu povo para deixar pior do que estava antes. Me impressiona como é que tem tantos indivíduos sem culhões, sem valores, que são coragem de se curvar ao interesse estrangeiro. Vamos combater isso. Vamos estudar nossa própria história, ver o que quem nós somos de verdade, ver qual deve ser nosso verdadeiro caminho, reivindicar o que é nosso por direito. E antes que eu diga, eu não sou esquerda nem direita, eu sou um nacionalista.